Fala galera, vamos dar início aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu configuro no servidor PPPoE. Então o cenário que a gente tem é esse daqui, mas a gente vai se concentrar nesses três roteadores aqui, ó, R4, o cliente e a borda. A primeiro momento eu não vou fazer nenhum roteamento dinâmico entre esses caras aqui, eu só quero autenticar o cliente e fazer ele navegar. Então eu vou fazer via roteamento estático mesmo, porque no próximo vídeo eu já vou gravar todo o roteamento dinâmico desse ambiente. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o R4. Então, no R4, eu tenho que na Ether 1 ele está conectado com a borda e na Ether 2 com o cliente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é garantir a comunicação entre eles e vou colocar o endereço IP aqui 10.440/30. Eu vou configurar ele. Então, IP address na Ether 1, o 10.4.4.2/30 e lá na borda eu vou colocar o endereço .1. Então, o zoom e address. Na interface Ether 5 que se liga com R4, vou colocar o endereço 1. Já vou me adiantar e vou fazer um roteamento estático aqui, ó, pro 164.0.0/24. Deixa eu confirmar se foi isso. Foi pelo 10.4.4.2. Como aqui na borda tem uma regra de NAT padrãozinha, ó, o masquerade pela Ether 1, tá? O cliente aqui vai navegar mesmo sem ter CGNAT, sem ter nada. Então ele vai sair aqui com 164, R4 vai encaminhar para a borda vai netear para o IP dela e vai mandar para a internet. Então a gente vai conseguir ver esse cara navegando. Então vamos lá, estou aqui em R4. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai cadastrar um servidor PPoE? Vim aqui em Bridge, adicionar uma nova Bridge e vou chamar ela de Loopback. Por quê? Quando a gente for cadastrar o profile, aqui no profile a gente tem o parâmetro local address. O local address, o que eu considero uma boa prática é você sempre deixar o endereço de loopback do roteador. Então tem em alguns lugares que você vai utilizar o endereço de loopback, como o servidor PPoE, o router ID do OSPF, o router ID do MPLS, o router ID do BGP. Aqui no MPLS a gente também utiliza aqui em LDP Settings o LSR ID. A gente também é boa prática de sempre deixar o endereço de loopback para ficar fácil o troubleshooting. Então vamos lá, a gente colocou aqui o endereço de loopback. A gente pode setar também um admin MAC, mas primeiro eu vou dar um OK aqui só para copiar o admin MAC que ele pegar. E agora eu coloco. Beleza, agora esse MAC aqui ficou físico, porque senão toda vez que eu reiniciar esse roteador, esse MAC aqui mudaria. A gente também pode utilizar algumas faixas da IANA que ela liberou para poder ser utilizado em qualquer lugar. Eu só não lembro de cabeça quais são essas faixas, deixa eu ver aqui. Se a internet ajudar, porque tá naquela gambiarra, eu não sei se eu já mostrei em vídeo, mas eu fiz uma pequena gambiarra aqui para funcionar a internet no desktop. Eu não lembro, acho que é FF alguma coisa. Eu sei que começa com 0000. Aqui, eu acho que é esse daqui de 5E. Bem, eu acho que eu não vou achar aqui agora. Mas eu deixo anotado aí na descrição do vídeo. Tá, eu tenho anotado aqui em um PDF. Então tá, a gente colocou o endereço MAC na loopback. Agora, quando esse roteador reiniciar, esse endereço MAC aqui não vai ser alterado, porque senão ele pode ser alterado. Isso pode causar algum problema quando a gente estiver mexendo no IPv6. Por quê? O SPF do IPv6 ele é fechado com os endereços FE80, que são endereços de link local, e eles são criados baseado no endereço MAC. Então, é só por isso que pode dar algum problema ou não. Mas continuando aqui, agora vamos colocar o endereço IP nessa loopback. Tá, eu não deixei anotado aqui, eu já vou até anotar depois, mas vai ser 10.99.99.1, 2, 3, 4 e 5. Então, $10.99.99.5. Só para confirmar se é esse daqui mesmo, vai ser 1, 2, 3, 4. Um número a mais do que tal R. Então, beleza. Endereço configurado, agora a gente pode partir para a criação do pool de IP. Então, vindo aqui em IP
pool. Caramba, tem algum dispositivo USB. Pronto. O pool de P eu gosto eu gosto de dar o nome para ele de remote. E o address vai ser o 164.0.1 até o 164.0.254. Tá? Por que eu não coloco do 0 até o 255? Tem algumas CPS que dão problema. Então, por exemplo, eu já peguei um roteador Intelbras. Quando ele cai com o endereço 0 ou o endereço 255, ele não navega, aqueles IWR. Então, sempre deixei agora, como padrão, sempre começar do 1 e partir até o 254. E aqui a gente tem duas formas de fazer. A gente pode clicar aqui para baixo e criar um novo pool, ó, continuar nesse mesmo pool até o 164.1.254. Esses endereços aqui os que vão ser entregues para os clientes. Como a gente já deixou 1/24, a gente só vai utilizar esse, mas eu quero demonstrar aqui as duas opções. Então a gente pode fazer isso daqui e dar um OK. Como a gente também poderia criar o remote 2 e colocar o 164.2.1 até o 164.2.254. E aqui em remote a gente aponta como next pool remote 2. Então quando esse pool aqui acabar, ele vai começar a pesquisar endereço nesse daqui. Tem melhor ou pior? Não tem, tá? Isso daqui vai ser preferência pessoal e a forma que o MikroTik entrega endereços IPs. Então, o que o MikroTik vai fazer? Ele vai começar a entregar do 164.0.254 até o 1. Depois, ele vai começar a entregar do 164.1.254 até o 1.1. E depois do 2.254 até o 2.1, tá? É só a forma como ele vai entregar o endereço IP. Mas deixa eu tirar esse daqui que a gente não vai utilizar e tirar esse aqui também que a gente não vai precisar utilizar. Até poderia deixar aquilo lá como exemplo. Mas, vamos lá. Com o pool configurado, próximo passo, a gente vem aqui em PPP, Profiles e adiciona um novo profile. O nome desse profile eu vou deixar como PPOE, local address. Eu vou deixar o endereço da loopback. Remote address, aqui a gente faz referência ao pool que a gente acabou de criar. Remote PV6, DHCP V6 prefix, a gente vai ver em próximas aulas. A parte de bridge a gente não precisa mexer, incoming filter também não. DNS server, qual vai ser o endereço DNS que a gente vai entregar para o cliente? Então vou colocar aqui o do Google. Change TCP MSS, marquem como yes e o PNP como não. O que é o MSS? A grosso modo, e muito resumido, o MSS é o MTU da camada 4. Quando a gente fala em MSS, a gente está falando de Maximum Segment Size. Segment é o nome do dado que é composto da camada 4. Assim como a gente tem o pacote para a camada 3, o quadro para a camada 2. Então, o Maximum MSS é o payload da camada 4, tirando o cabeçalho da porta e do IP. Se você marca para ele mudar o TCP/MSS, ele já faz o cálculo desse MSS automático, como se ele estivesse fazendo o cálculo do MTU de forma automática. Então, sempre costumo marcar como yes, porque se a gente não marcar como yes, a gente vai ter que criar uma regra lá no Mongo para ele ajustar esse MSS. Então, é melhor você marcar como yes. Até porque se você criar essa regra no Mongo, você perde algumas funcionalidades extras do Router-OS, como o Fast Track. Tá? Então, deixem marcado aí com yes. Aqui em Protocols, use o IPv6, vocês deixam como yes. Lembrando que para o IPv6 aparecer aqui em System Packages, o IPv6 tem que estar habilitado, tá? Por padrão, por algum motivo muito louco, eu acho que é vodka daqueles Nossa, deu um branco aqui. Quem nasce na Lituânia é o quê? Ah, sei lá. Eles deixam esse negócio aqui desativado, tá? Mas ativem IPv6. Aqui em PLS, Compression Encryption, deixo marcado tudo como não, por padrão mesmo, tá? Porque a gente não vai utilizar não vai utilizar nada disso, então desmarca. Aqui em Limits, eu gosto de marcar o one-in-one. Em Session Timeout e do Timeout, Rate Limit eu não mexo. A menos que você esteja criando o plano por aqui. Aí o plano, você primeiro coloca o upload, então, por exemplo, ele vai ter 20 MB de upload e 40 MB de download. Então você faz dessa forma. Tem gente que pode pensar que está invertido, que na verdade é o download que vem primeiro. Não sei por que o pessoal criou essa regra na cabeça. Mas vocês têm que pensar o seguinte. Isso daqui é o fluxo a partir do roteador.
Então, se o roteador está recebendo, o cliente está upando, mas é o roteador quem está fazendo o download. Então, na verdade, você está limitando na interface do roteador a 20 MB de download e 40 de upload, que no cliente simbolizam 20 MB de upload e 40 MB de download. Tá? O fluxo da comunicação é diferente quando a gente está falando do roteador para o cliente e do cliente para o roteador, é invertido. Queue e scripts a gente não precisa mexer, só se você quiser mudar aqui o queue e type, mas enfim. Então vamos dar um OK. Feito isso, o PPUE está criado. A gente vem aqui no PPUE Service e vai criar um novo servidor. Em Service Name, tá? O que eu recomendo é sempre você deixar com o mesmo nome da interface. Porque se você tiver um sistema Radius, como MKOut, fica muito fácil de você filtrar os dados depois nele. Max MTU e Max MRU. Tá? Por padrão, ultimamente estou deixando como 1492 porque eu já tive problemas com IPv6 em 1480. E como 1492 não causou fragmentação de pacote no ambiente, eu aumentei para 1492. Como que eu faço para saber qual que é o MTU máximo? Primeiramente, você pode vir aqui nas interfaces e olhar qual que é o actual MTU dela, o L2 MTU. Porque a VLAN e o PPP vai consumir desse L2 MTU e não desse actual MTU. Quando é um roteador físico, deixa eu abrir aqui a minha map. Quando é um roteador físico, a gente tem aqui, ó, L2 MTU maior que o MTU normal, ó. Então você pode aumentar um pouco mais o tamanho do pacote. Claro que por boa prática você não vai passar de... Deixa eu ver onde que eu tô no R4. Você não vai passar do tamanho de 1500, tá? Mas 1492 não vai causar fragmentação. Eu testei isso já com o CCR 1036 e CCR 1009. E como que a gente faz para ter certeza que não tem fragmentação? É usando esse programinha aqui, ó, ele vai te contar. Eu não vou mostrar isso aqui nessa aula, porque pode ser um assunto para uma aula separada. Então, feito isso, eu criei e vou dar um enable aqui. Se eu tivesse um sistema Radius rodando, eu viria aqui em Radius e adicionar o Radius para PPP. Colocaria o endereço aqui do endereço... Nossa, o endereço do endereço. Colocaria aqui o IP do Radius, por exemplo, 10... A senha que está cadastrada lá no Radius para o concentrador. E eu sempre gosto de colocar o source address como endereço IP da loopback também. Porque aí, independente do caminho que estiver passando, o Radius vai responder. Porque, por exemplo, se a gente vai lá e cadastra o 10.1.1.2 aqui do R1 no Radius, a hora que essa interface cair, não tem como a gente garantir que ele vai... Melhor, ele não vai sair com o endereço 10.1.1 por aqui. Então, você colocando o endereço de loopback, não tem problema o caminho que ele for utilizar. Aí você daria o OK. Aqui em COM, você daria o accept. Depois aqui em PPP, em secrets, onde que a gente vai criar o nosso cliente, a gente marca aqui use radius, interim update. Por padrão, eu sempre deixo em 5 minutos, que é o tempo que o MikroTik vai enviar dados para o Radius para atualizar consumo de banda, tempo online, esse tipo de coisa. Feito isso, você já teria configurado seu Radius, tá? Mas eu vou criar aqui. Eu acho que eu esqueci de falar de uma configuração aqui, ó. One session per host, que aí somente você consegue cadastrar, por exemplo, se o cara lá tem uma MikroTik, ele conseguiria subir 50 clientes PPUE. Você marcando one session per host, ele trava um PPUE por nearest MAC. Então vamos lá, o secret vai ser o cliente, password vou deixar como cliente mesmo, service eu gosto sempre de travar para PPUE, profile utilizando PPUE, a gente não precisa mexer mais nada e dar um OK. Agora aqui do lado do cliente, tá, eu tô no cliente PPUE, deixa eu aumentar o zoom aqui. A gente vem em interfaces, PPUE client, adiciona aqui no dial out, service não precisa preencher, CNAME também não, cliente. Vou colocar para usar peer DNS e vamos adicionar a rota default. Tá, eu acho que eu não comentei, mas a boa prática nos manda sempre desabilitar o PAP, porque o PAP é um método de autenticação não segura. Então, por exemplo, eu vou até mostrar aqui, ó, system login. Cadê o login? Aqui. Vamos adicionar aqui o topic PPUE com debug. E adicionar o prefixo aqui só para ficar fácil. Beleza.
Assim que o cliente subir lá, a gente vai conseguir ver um debug aqui no log do que está acontecendo. Então vamos dar um OK. Vamos voltar aqui para o cliente. Vamos dar um OK nele. Vamos vir aqui em IP address, ó, já discou, já pegou o endereço IP. E o MTU pegou 1480 porque é o padrão do MikroTik, ó. Se a gente quisesse aumentar esse MTU, a gente colocaria aqui, ó, 1492, 1492. Pronto, aumentou o MTU. Vamos ver se o cliente continuou discado. Continuou, ó. Se eu vir aqui no terminal, dar um ping pro 888. Tá, deu net unreachable. Vamos ver por quê. Cadê o tool trace route? Deu net unreachable porque no 10.99.99.5 a gente não criou rota padrão. Então deixa eu só dar um freeze aqui no login para a gente poder ver isso daqui. IP route. Vamos adicionar aqui uma rota padrão via 10.4.4.1. Deixa eu voltar aqui no cliente agora. Aí, ó. Tá pingando, tá chegando no 8888. Beleza. Então vamos lá, vamos ver o login aqui, ó. Além de ter toda a comunicação do PPoE, do LCP, toda a parte teórica que ficou prática aqui, a gente tem aqui, ó, a parte da senha. Em algum lugar aqui, shop response, tá, que ele estava negociando, enviou o PADS, received PADR. Aqui começou a comunicação que ele recebeu um PADDI. Tá informando aqui que o max payload é 1492 de MTU, não tá travando o service name, ó. Aqui o servidor respondeu que sim, ele aceita até 1492 e respondeu com o nome BR4, que é o identity dele. Tá, aí abriu a LCP. Aqui tá falando que vai utilizar a autenticação MS-SHA-2. Enviou o desafio do SHA. Aqui que é esse desafio do SHA, que esse daqui pode dar erro no log. Quando a gente coloca o modo SHA ou MS-SHA, a senha nunca é passada. O que acontece é o seguinte. O servidor ele vai mandar o usuário do PPoE, o cliente ele vai mandar o usuário PPoE dele, o servidor vai mandar uma chave única para ele. Com base nessa chave única e o usuário, eles vão calcular uma hash e vão informar com base no usuário, a senha única deles. E a senha do PPoE, que não é passada em nenhum momento da comunicação, eles vão calcular uma hash e vão comparar. Se a hash sair igual de ambos os lados, significa que a senha está certa e eles deixam a conexão, e o servidor deixa a conexão acontecer. O que é diferente se a gente utilizar o modo PAP. A gente deixar aqui só o PAP marcado, vim aqui derrubar esse cliente, deixa eu só ver se o log não está em freeze, não. Derrubei o cliente, ó. Ele já conectou de novo. Se a gente procurar em algum lugar aqui, vai ter a senha cliente. Eu acho que no log ficou como aqui, ó, password cliente. Ele mandou o usuário cliente com a senha cliente. Ah, como que eu sei que é realmente isso? Deixa eu mudar aqui o secret. Ó, deixa eu tirar o hide passwords. Senha YouTube, vou vir aqui no cliente e vou passar para o dial out senha YouTube. Vamos derrubar ele e conectar de novo. Se eu vir aqui no meu servidor aqui agora, password sem YouTube. Então essa daqui pode ser uma forma de você descobrir a senha que o cliente está tentando bater. Claro que se tiver muito cliente conectado, vai ficar uma tarefa monstruosa. Mas se você não tiver numa emergência, não tiver técnico para mandar para casa do cara, pode ser uma alternativa, desde que aqui no log, melhor system log, você aqui no PPoE, em vez de action, você manda para disk. Que daí ele vai criando arquivo no disco e você consegue dar um Ctrl F, um grep nesse negócio e tentar achar essa senha. Mas já adianta que é uma tarefa monstruosa. Então, para essa aula de servidor PPoE é isso. Espero que vocês tenham gostado e vamos para as próximas.